Fala pessoal do primeiro ano, aqui é a professora Lucy e na nossa aula de hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês porque eu não vou conseguir fazer a aula ao vivo no Zoom no dia de hoje, na quinta-feira, devido a uma consulta médica, tá? Então, para não prejudicar ninguém ficar aí sem a revisão da nossa prova de recuperação do primeiro semestre, que vai acontecer na semana que vem, eu separei essa revisão em duas partes. Estou gravando esse vídeo para vocês com a parte 1, para vocês assistirem hoje na quinta-feira. E na sexta, nossa aula no Zoom, ao vivo, está mantida normalmente com a parte 2 da revisão, tá? Gente, como é uma recuperação semestral, eu dividi 2 capítulos do primeiro bimestre, que nós vamos ver hoje nesse vídeo, tá? E 2 capítulos do segundo bimestre, que a gente vai ver na nossa aula de sexta-feira, beleza? Que capítulos são esses, Lucy? Qual é o conteúdo aí do primeiro bimestre? Ó, teoria dos conjuntos, tá? E que foi o primeiro capítulo que nós falamos ainda em sala de aula, tudo bem? Tem um tempinho aí maior. E o outro capítulo que é junto aí, juros simples e juros compostos, que já foi um pouco mais para o final do primeiro bimestre. Gente, de teoria dos conjuntos, eu quero que vocês lembrem principalmente das relações entre os conjuntos numéricos que a gente estudou, tá? Então, por exemplo, lembrem do conjunto dos naturais, que é o conjunto formado ali pelos nossos números de contagem, o 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, tá? Que é um conjunto que está dentro do conjunto dos inteiros, aí representado pela letra Z, tá? Que vai ter, além dos naturais, também o espelho ali, né? Os inteiros negativos, o -1, o -2, -3 e todos os anteriores a esses, tá bom? Falando ali ainda dos inteiros, os inteiros que contém ali o conjunto dos naturais, ele está contido, ou seja, ele está dentro do conjunto Q. Aquele conjunto Q, lembrem da palavra quociente, ou seja, é o conjunto dos números racionais, que podem ser escritos na forma de uma razão, tudo bem? Nesse conjunto dos racionais, eu dei exemplos, isso tem até aí no caderno de vocês, nós vamos ter todos os naturais, todos os inteiros, tudo bem? Vamos ter também as frações, como no exemplo aí, 1/7 que eu coloquei, tá? Vamos ter os números decimais, tanto positivos quanto negativos, e vamos também ter as dízimas periódicas, tá? Por quê? Dízimas periódicas são aqueles decimais que têm infinitas casas decimais, mas por serem periódicas, a gente consegue sim escrever na forma de uma razão, tá? Já o conjunto dos irracionais, ali representado pela letra I, é justamente aqueles que não são racionais, ou seja, aqueles que a gente não consegue escrever na forma de uma razão. Entre eles, a gente tem aí, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3 também, tá? E as dízimas não periódicas, ou seja, números decimais que têm infinitas casas decimais, mas a gente não tem um padrão nessas casas decimais, ou seja, a gente não consegue escrever esse número na forma de uma razão. Gente, juntando aí o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, nós formamos aí, que está marcado de azul para vocês, o conjunto dos reais, tá? Então, o conjunto dos reais é resultado da união entre os racionais e os irracionais. Tudo bem, pessoal? Aí, por fora dos reais, temos também esse conjunto formado pela letra C, de complexos, que tem até ali um outro conjunto externo aos reais, tá? Com a letra I. Esse I está representando a raiz de -1. Tudo bem, pessoal? O que eu quero que vocês lembrem bastante dessa parte de teoria dos conjuntos, para essa PR1 que vocês vão fazer, é essa relação entre os conjuntos numéricos, tá? A gente fez bastante exercício disso no início do ano. Eu quero que vocês lembrem, por exemplo, todos os números naturais são inteiros. Por quê? Números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, mas nem todos os números inteiros vão ser números naturais. Aí na imagem vocês estão vendo que, por exemplo, o -2, ele é inteiro, mas não é natural, tá? Se eu falo para vocês também, todos os racionais são reais. Sim, ó, os racionais são um subconjunto dos reais, ou seja, é um conjunto que está ali dentro do conjunto dos reais.
mas nem todos os reais são racionais. Por quê? Existem os reais que são irracionais também. Essas relações eu quero que esteja bem firme na cabeça de vocês. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos partir para o segundo capítulo de juros simples e juros compostos. Então, de juros simples, a gente tem aquele formuláriozinho, para calcular os juros simples, tá? Juros simples, a gente sempre está calculando os juros em cima de um valor fixo que a gente chama de capital inicial, que é esse C maiúsculo aí que está aparecendo para vocês, tá? Como que a gente calcula esses juros? Pega esse capital, multiplica pela taxa, que é esse I, tá? E multiplica pelo tempo aí dessa aplicação. Muito importante, falei pra caramba isso para vocês nas aulas. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade temporal, tudo bem? Ou seja, se a sua taxa tiver a um mês, seu tempo tem que estar em meses, tá? Fiquem preocupados aí com essa unidade. Se tiver diferente, tem que fazer a transformação, tá? Ah, Luci, mas no problema não está pedindo juros, está pedindo montante. O que é montante mesmo? O montante é o quanto a gente vai acumulando de capital, ou seja, vai ser sempre o capital que a gente já tinha, nosso capital inicial, mais os juros ali que foi gerado, tá? Essa fórmula do montante serve tanto para juros simples como para juros compostos, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, coloquei aí ao lado para a gente poder fazer esse comparativo, fazer esse paralelo. Juros compostos, pessoal, diferente de juros simples, o valor dos juros não é sempre calculado em cima do mesmo valor fixo lá do nosso capital inicial, mas sim em relação ao nosso valor do último período, ou seja, ao nosso montante do período anterior. Então, se a gente estiver falando de meses, por exemplo, a gente vai pegar capital inicial, calcula os juros para o próximo mês. Vai ter formado um novo montante, certo? Para o próximo mês, o nosso juros vai ser em cima desse montante e não mais em cima do nosso capital lá do início das aplicações. Então, a fórmula que a gente tem para juros compostos é essa que apareceu aí na tela para vocês. O montante, ou seja, a quantidade de valor acumulado, é igual ao capital inicial vezes 1, que é o nosso 100%, mais I aí, que é a nossa taxa. Não esqueçam, nossa taxa está em porcentagem, tem que botar lá dividido por 100, tá, gente? Por 100. Tudo isso aí é elevado a T, que é o nosso tempo, tá? Ah, Luci, mas no problema não está pedindo montante, está pedindo juros. Lembra que eu falei que a fórmula ali de baixo vale para os dois? É só jogar o C para o outro lado subtraindo, O J, os juros, vai ser o quê? O montante, que é o quanto a gente acumulou, menos o que a gente já tinha, que era o nosso capital inicial. Assim a gente consegue calcular os juros aí quando for um problema de juros compostos. Vamos fazer um exemplo de cada para ficar mais simples? São exercícios que a gente já fez, tá? E nós vamos relembrar agora. Investindo uma quantia de R$ 2.500, a taxa, eu só vou passar aqui rapidinho que não está dando para eu ler a taxa, tá? A taxa de 5% ao mês, num período de 1 ano e meio, a juros simples, qual será o montante acumulado? Então, vamos anotar os dados? A quantia ali é o nosso capital que iremos investir, ou seja, nosso capital inicial. Está ali nos dados, nossos R$ 2.500, tá? Nossa taxa, 5% ao mês, é o nosso I. E o período é 1 ano e meio, então botei ali 1,5 anos. O que a gente quer calcular é o montante, tá? Só que para achar o montante, a gente tem que achar os juros primeiro, para poder somar lá com o capital, já que é juros simples. Reparem que ali no tempo de 1 ano e meio, a gente já transformou direto para meses. Por quê? Nossa taxa está ao mês. Então, 1 ano e meio. 1 ano tem 12 meses. Meio ano, 6 meses. Então, 1 ano e meio vai ter aí 18 meses, tá, pessoal? Como é juros simples, J igual a CIT ficou 2.500 vezes 5%, que é o 5 sobre 100, vezes o tempo de 18 meses. Beleza? Cortei ali os zeros do 2.500 com os zeros do 100, já que é uma multiplicação e uma divisão, tá? O resultado dessa conta deu R$ 2.250. Como ele está pedindo o montante acumulado, a gente vai pegar os 2.500 que nós já tínhamos e somar com esses juros de R$ 2.250.
totalizando aí R$ 4.750. Essa é a nossa resposta aí final desse problema. O próximo exercício, pessoal, agora é de juros compostos, tá? Também vou dar uma passadinha aqui que não está dando para eu ler a taxa. Investindo capital de R$ 1.200, a taxa de 5% ao mês durante um ano. Então, vamos botar aí o tempo de um ano. A juros compostos. Determine o montante recolhido ao final desse investimento. Então, olha só, tempo de um ano, nossa taxa está em meses, a gente tem que transformar aí um ano em 12 meses, tá? O que nós queremos calcular é o montante. Como é juros compostos, a gente vai usar aí a nossa fórmula, vamos achar o montante direto. Gente, fiquem atentos que nem sempre eu posso pedir um montante, eu posso pedir juros, ou posso pedir capital, eu posso pedir a taxa, eu posso pedir o tempo, tá? Por isso que é sempre importante, eu sempre recomendo para vocês anotarem os dados no cantinho do problema, tá? Anotar a fórmula que vai usar, fazer as substituições, porque assim vai ficar mais fácil de encontrar o que você precisar aí no seu problema, de acordo com o comando da questão que tiver. Bom, como aí nós queremos o M, a gente repete o M, o resto todo a gente vai substituir. Ó, capital botamos 1.200, na taxa 5%, repara que eu botei ali o porcento, e o tempo não é 1, hein? O tempo é 12 porque estamos falando de meses. Ó, 5% é 5 dividido por 100, ou seja, 0,05. Somando ali com 1, vai ficar 1,05. Elevado a 12, deu aí aproximadamente 1,7958 vezes o 1.200, a gente acha aí nosso montante de R$ 2.154,96 aproximadamente. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso. Refaçam alguns exercícios que a gente fez aí quando estudamos esses capítulos, tá? Se quiser rever alguma aula, a maioria tá salva lá no nosso ambiente virtual, tá? Só de teoria dos conjuntos que não tem, porque nós fizemos ainda em sala de aula, então provavelmente está aí no caderno de vocês, tá? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, ou amanhã, na sexta-feira, a gente tira na nossa aula ao vivo no Zoom, ou na nossa aula de tirar dúvidas, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido proveitoso, um abração e até amanhã!